Olá, meus futuros colegas concursados, eu sou o professor Werner Heck, esse é o canal Defensolândia e hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, a Luciana Marques, que é minha futura colega na Defensoria Pública, aprovada no último concurso. Luciana, manda um beijo aí pro pessoal. Beijo, pessoal. Prazer em conhecer vocês. Quem é muito bom Luciana estar aqui. Marques? Bem, Luciana Marques é uma mamãe de 2 filhos, né? Um casalzinho, o Paulo Henrique, de 4 anos, a Lorena, de 8, e uma concurseira apaixonada pela Defensoria Pública, que só presta concurso de Defensoria Pública. Já me aventurei na magistratura, mas não é a minha paixão. Estou aprovada na Defensoria Pública do Acre, do Maranhão, do Distrito Federal e de Minas. Passando agora pela fase. Só? Só isso. Então hoje você veio... E avisando, continuo estudando, viu? Maravilha. Ainda tô na batalha. Eu trouxe a Luciana aqui nesse especial do Dia das Mães exatamente para mostrar que existem mamães concurseiras de sucesso. Então a Luciana vai contar um pouco aqui da rotina dela. Mamães também passam em concurso, exatamente. Então, você falou, você tem 2 filhos, é isso? Um filho e uma filha. E com quantos anos você teve o primeiro filho? Eu tive a Lorena, que é a mais velha, com 23, eu engravidei com 23 anos, ela nasceu quando eu tinha 24. Ela nasceu bem pertinho do meu aniversário de 24. Foi um presente, então. Eu engravidei no ano seguinte da minha formatura. Eu me formei no ano seguinte, eu engravidei. Então foi um baque, né? Uma surpresa. E a minha primeira gestação, eu encarei como um obstáculo ao concurso público. Sempre ser defensora sempre foi meu sonho. Eu estagiei na Defensoria Pública, estagiei na assistência judiciária da faculdade e me apaixonei pela questão, me apaixonei pela defensoria e me apaixonei pelo direito através da defensoria. Então era o que eu sempre sonhei. E quando eu engravidei, foi uma gravidez surpresa, né? Eu achei que a gestação fosse um obstáculo e me impedi e abortei. Não a criança, né? Mas o sonho de ser defensora pública, desnecessariamente. Ali naquele momento você achava que você precisava fazer uma escolha, né? De um ou outro, e obviamente você escolheu a vida, né? Você escolheu aí a sua filha e acabou deixando de lado os concursos, Deixei de lado o concurso, fui advogar e ser mãe. Só que não era algo que... ser mãe é maravilhoso, me completou, me fez mulher, mas ainda ficou aquele sonho, aquela fogueirinha acesa, né? E aquela inquietude por buscar aquilo que a gente tanto almejou. Então, eu advoguei 3 anos, um pouquinho mais, e a minha mãe e meu ex-marido me encorajaram a colocar esse sonho para fora, a lutar por ele, e eu acabei deixando a advocacia. E aí é o primeiro, acho que em relação ao concurso e à maternidade, foi o primeiro obstáculo, porque eu tive que deixar uma fonte de renda para depender de outras pessoas e ter filhos que dependiam de mim. Então foi uma escolha bastante difícil, mas que valeu a pena. Enfim, valeu muito a pena. Escolheria de novo. E foi bastante difícil, porque quando eu deixei a advocacia, sabe, que dizem, vou só estudar, né? Não é só estudar, porque ser mãe e estudar é bastante coisa. E até mesmo para quem não é mãe, só estudar é muita coisa, é um peso bastante grande. Então, não se culpem, tipo, eu só estudo. Só estudar não é fácil. Com certeza, com certeza. E aí, eu tive muita dificuldade em organizar a rotina de estudo e casa. Eu era casada, então tinha todo o dever da casa, tudo. E a gente sabe que numa sociedade machista, tudo isso fica pra mulher. É verdade, verdade. Obstáculo que eu enfrentei. Eu tinha que cuidar da minha filha, cuidar do meu marido, cuidar da casa, cuidar da rotina, e meu estudo sempre foi deixado para segundo plano. Então eu ficava numa zona de conforto. Você tinha que ser a Mulher Maravilha, né? Você tinha que dar conta de tudo e não podia pedir ajuda. Se pedisse ajuda, também não dava conta. Não podia pedir ajuda. Não podia reclamar muito também, né? E aí eu ficava naquela zona de conforto, sem dar um basta na dia, sem tomar uma atitude, então eu patinei muito. E aí ficava naquela zona de 60% da prova, e tô quase lá, vai melhorar, e a coisa não ia, passou 1 ano, 2, e a aprovação não chegou, óbvio que não ia chegar, sem a dedicação, e eu acabei engravidando de novo. Eu tive um problema de saúde, até vou comentar aqui, porque
No começo eu tinha resistência, que eu fui diagnosticada com epilepsia, mas foi um diagnóstico errado. E iniciei o tratamento, um tratamento muito sofrido, porque ele é através de medicamentos. Os medicamentos dão cansaço, sono, deixam a gente... Sim, o medicamento fez muito mal, me deixou pior do que eu já estava. Então eu tinha crise de ausência, tontura. E aí ele cortava o efeito do anticoncepcional, casada, e aí engravidei de novo e tive uma gestação de risco. E foi aí que eu me encontrei. Então muitas vezes é no caos. Então lembrando que a gente está passando por um momento de caos. E muitas vezes é no momento de caos que a gente descobre as nossas forças e consegue dar uma virada, um upgrade na nossa vida. Então lutar pela vida do meu filho, lutar pela minha vida, foi algo que me fez crescer e aprender a lutar pelos meus sonhos também. Então, naquele momento, eu olhei para o meu filho e falei, não, eu vou ser defensora pública por ele, para que eles possam aprender como é que a gente se vê, para ser um exemplo para ele, um exemplo para a Lorena, um exemplo para... Foi uma força, assim, interna que veio. Então, eu virei a chave. A gestação, a maternidade, que até então era um obstáculo, passou a ser o meu motivo. E aí eu aprendi que a gente não deixa, a maternidade não pode anular a mulher, né? Você pode ser mãe e pode ser defensora pública, pode ser concurseira, tem que aprender que a sua vida continua, que a maternidade é uma parte dela, talvez a parte mais linda e mais importante, mas ainda existe dentro de cada uma mulher que sonha, uma mulher que tem anseios e que quer uma carreira profissional, quer crescer, quer lutar por ela mesma. Então foi na sua segunda gestação que você realmente falou assim, agora vai, eu vou me organizar, sendo mãe, dá pra ser mãe, dá pra ser concurseira. Agora meus sonhos também são prioridade. Então, o que eu fiz? Eu não tinha muita disposição física por conta dessa gestação, e se eu parasse naquele momento, eu não ia voltar mais, porque a gestação dura 9 meses, mais 6, 8 meses de amamentação, eu não ia voltar a estudar. Quando você para muito tempo, o retorno é complicado. Então, eu me matriculei no cursinho da Damásio de Defensoria, um cursinho de 6 meses, e eu fiz daquele jeito, assim, não era um estudo, não posso chamar aquilo de estudo, mas era um compromisso, de que eu não ia parar. Então, eu fazia as aulas, às vezes faltava, fazia o que dava, né, para não parar. E durante a amamentação, eu também não parei. Eu estudava pouco, estudava 1 hora, 2 horas por dia, li um informativo, resolvi um pouquinho de questão, mas não era um estudo regrado todo dia, era assim, faz o que dá e não pare de estudar. Então, quando ele completou 6 meses, eu desmamei e falei, agora vai. E aí eu organizei uma rotina, coloquei limite, no caso do meu ex-marido, falei, não, agora esse aqui é o meu horário. Então, para as mamães, uma dica é isso, estabeleça um horário, respeite o seu horário, faça com jeitinho, com carinho, que as pessoas respeitem também. Porque o seu horário de estudo é como se fosse um trabalho, até mesmo para as mães que trabalham. Se for 3 horas, 4, não importa a quantidade de tempo. Mas para que ele seja o seu horário de estudo. Bastante necessário. E não precisa ser... Como é que foi a sua rotina, assim, na hora que você falou assim, vou fazer agora o meu dia vai ser desse jeito. Como é que é esse dia que, ao mesmo tempo, não abre mão de ser mãe, mas também se compromete em ser aprovada em concursos, assim, de alto nível como foram os seus? Então, como as crianças são pequenas, não dá para estudar junto com elas. Eu confesso que eu já tentei, tipo, liga a TV e vai fazer um pouquinho de questão. Não dá certo. Então, eu optei em esse tempo de estudo, esse tempo é em ser mãe. Então, eu estudava o horário que eles estavam na escola e pro bebê, a princípio, eu contratei uma babá. Então, ela ficava em casa com ele e eu ficava no quarto, estudando e não saía. Nos horários, eu pedia para ela não me atrapalhar, a não ser que fosse urgente. E até que ele tivesse idade para ir para uma escola integral, que ficaria mais em conta. Então eu coloquei os dois no período integral, e esse era meu período de estudo. Então eu parava no horário de almoço, até eu organizava a casa e preparava um almoço rapidinho, depois parava às 5h30, e aí voltava para o turno da noite. Eu era esposa, mãe, tudo. Era bem cansativo, porque quando eu terminava o estudo eu estava esgotada. Aí eu tinha que tirar a força de
onde não tem, eu falei, muitas vezes eu chorava antes de entrar em casa para falar, Deus, me ajuda, porque eu não tenho disposição para cuidar de ninguém agora, estou muito cansada. E aí, quando as crianças me abraçavam, era algo que divino mesmo, assim, que renova qualquer espírito. Então, essa era a minha rotina básica. Eu não estudava aos finais de semana e não estudava à noite. Esses horários eram das crianças. Eram e até hoje. Hoje elas não estão comigo porque elas estão com o pai. Isso quebra muita historinha, né? Do coach que vem tentando fazer goela abaixo, 8 horas líquidas, você tem que estudar igual uma máquina. Não, nunca, gente, nunca estudei 8 horas líquidas, tá? Que fiquem, em verdade sejam ditas. Então você é normal, isso é o normal, né? Eu acho que líquida dava por dia umas 5 a 6 horas. Nossa, um dia bom. Ainda assim. É bom, sabe? Porque tem um dia ruim também. Com certeza. O dia que a gente tenta, e a coisa não vai. E aí você não estudava, então, final de semana mas de tinha noite. intervalo pro café. Então não dava 8 horas líquidas. Mas aí você não estudava final de semana e dia de semana. À noite, né? À noite. À noite não estudava. A não ser, eu estudei final de semana, prova de São Paulo, que era uma prova que eu queria muito, e eu acabei reprovando por 1 ponto na primeira fase. E, então eu estudei de domingo a domingo no mês da prova. Então eu tinha essas escolhas. Então eu organizava para ter um período com as crianças e um período no final de semana. Tipo, de manhã eu estudo, à tarde eu fico com elas. Mas eram, assim, mesmo perto do oral, eu fazia essas escolhas assim, sempre perto da prova. Sim. Mas se não tá perto da prova, eu não estudava aos finais de semana. Você fazia, então, esses tiros. Quando você identificava um momento crítico, você fazia um tiro de estudos. Sim. Aí momentos críticos. Geralmente próximo da prova. Sim. E principalmente, ou então, saiu o resultado, tô na segunda fase. Aí um momento crítico, aí realmente precisa. Eu me senti culpada, confesso. Doía quando eles choravam. Eu acho que toda mãe se sente culpada quando priva os filhos de algum tempo, né, de convivência, assim. Não tem como fugir disso, eu acho. Né? É algo que dói, mas vale a pena. E aí, entender que também não deixar essa culpa tomar conta. Ela é até saudável para você equilibrar também o seu tempo, o estudo, entender que você é ser humano, mas não deixar isso tomar conta, entender que essa escolha também é pelos filhos, né? Sim. Não só pelo caráter financeiro, mas você é ser um exemplo para os seus filhos, eles olharem e falar, nossa, que mãe eu tenho, sabe? Tipo, minha mãe é defensora pública, tipo, falar na escolinha, e eu vi ela estudando, e deixar esse legado de luta, esse legado de batalha, esse legado principalmente de amor ao próximo, eu acho que é o que falta a gente deixar para os nossos filhos, para um mundo melhor. Sem dúvida. E até se eles até eventualmente se espelharem nessa história que eles participaram, né? Eu já vejo o resultado na escola, já. No empenho deles com a escola é bem diferente. Então eles pegam, fazem a tarefa, estudam. Eles estão muito tristes agora de não poder ir na escola. E aí eu vejo que muito disso é resultado de ver o exemplo, sabe? De ver o esforço, ver o quanto eu estudo, o quanto eu batalho e quanto eu trabalho. E eles sabem que esse é o caminho. Né? Com certeza. Não tem outra escolha. Outra coisa, quanto tempo você ficou estudando quando você falou assim, agora vai, daqui até começarem a vir as aprovações? Quanto tempo demorou isso? Foi em torno de, até a minha primeira aprovação, que foi na Defensoria Pública do Acre, foram 3 anos e meio. 3 anos e meio. Eu tive muita dificuldade com a primeira fase. Eu reprovei 30 vezes na segunda fase. Aí eu conto. É bom deixar isso bem claro. Que eu não levei tão a sério. Não, mas reprovou. É bom levar isso bem, deixar bem claro. E é mais dolorido é só quando a gente fica por 1 ponto, 2 pontos. Mas é bom deixar claro essa quantidade de reprovações. Eu também reprovei, sei lá, eu perdi as contas. Eu acho que foi mais de 50 reprovações, 60 reprovações. Mas a vida do concurseiro é muito negada, né? Muito não, até você receber o seu sim. O verdadeiro sim, né? O que importa. Você pode tomar 100 não, mas se um sim for o sim que você quer,
resolveu a vida, né? Você não precisa mais disso, né? Acontece de algum concurseiro levar poucos não. Uhum. Mas, se não for o seu caso, continue levando não até chegar ao sim. Não foi o meu caso. Eu tive amigos que fizeram o terceiro concurso e passou. Pela minha experiência, então, isso é até exceção. O concurseiro que leva poucos nãos e muitos sims. Isso é normalmente a exceção da exceção da exceção. A gente tem que botar a cara, né? E aí você tá aprovado em quantos agora? De 4 concursos. 4 de defensoria. Concursos, né? Praticamente só prestei defensoria. Prestei alguns concursos de magistratura, mas eu não estudei para eles. Meu foco sempre foi a defensoria. E você continua estudando agora mesmo com essas aprovações? Continuo estudando, mesmo com as aprovações, que aí tem a parte que geralmente os cursinhos não contam, né? Que é a parte de aguardar a sua nomeação. Porque, às vezes, mesmo até passando no Acre, eu passei dentro das vagas. Na verdade, mentira. Eu passei, eram 15 vagas, eu passei em 16 e uma pessoa desistiu. Então, entrei nas vagas. Entrou nas vagas, né? E mesmo assim, já foram 2 anos de concurso. Foi prorrogado em março e nem o primeiro colocado foi chamado. Sim. Então a gente não pode parar de estudar, não pode sentar em cima da aprovação. E nos outros concursos eu não estou aprovada dentro das vagas. Então tem a espera de um milagre. Mas inclusive é bom até deixar claro isso. Eu fiz um outro vídeo, vou deixar no card aqui pro pessoal, sobre a maior cagada que eu fiz em concurso público que tem a ver com esse assunto. Então, se vocês estiverem curiosos, deem uma assistida aí. Não parem de estudar. Não parem de estudar. E confiram o vídeo, que vale a pena. Como é que você fazia para revisar, hein? Assim, a tua matéria? Você revisava? Eu revisava, claro. Mas a minha revisão, ela era por exercícios. Então, eu tirava um período do dia, ou o dia ruim. Tem um dia que eu não consigo ler, não consigo assistir aula e não consigo estudar matéria chata. Então, eu partia fazer exercícios. Mas exercícios eu fazia quase todos os dias. E os dias que eu não conseguia estudar, fazia exercício o dia todo. E aí, conforme eu errava, eu tinha um caderninho que eu ia anotando todos os erros. E esse era o meu caderno de pré-prova. Então, eu não fazia aulão, já fiz alguns, mas eu comecei a perceber que ali era o meu caminho das pedras, né? Porque eu conheço muitos alunos que fazem o aulão e conseguem questões e passam, mas não era o meu caso. Então, uma semana antes da prova, eu lia todos os meus caderninhos e eu sempre lia, assim, parava para ler esses erros, ou eu estou estudando e tem um prazo, eu anotava nele, é um caderninho de erro e revisão. Deixava tudo anotadinho, ali era o meu meio de revisão e sempre revisão por exercício. Então, temas que eu já estudei, eu já estudei obrigações. Então, constantemente eu estava fazendo exercícios de obrigações para não esquecer aquele conteúdo. Entendi. Esse era meu método de revisão. Então, você não tinha, na verdade, um dia específico. Você chegava no dia ruim e falava, bom, esse dia está eleito como o dia da revisão que eu vou fazer só exercício. Era mais ou menos isso. Eu não tinha muito dia específico para revisar. Eu nunca consegui um cronograma muito fechado. Até porque eu sou muito bagunçada. Pessoas bagunçadas e ansiosas também passam. Eu não me adaptei a sistema de coaching, com esses cronogramas muito fechadinhos. E aí acabei criando o meu próprio jeitinho. É um jeito bem bagunçado, que talvez não dê certo para outras pessoas. Para mim deu, para algumas deram. É importante o concurseiro se conhecer. Não, eu sou bem metódico, então você precisa de um cronograma, de algo muito certinho. Não, eu sou bagunçada. Não adianta você querer mudar você mesmo para se adaptar a uma caixa que não é sua. E o concurso, como ele é longo, e são muitas horas de estudo, tem que ser palpável, tem que ser gostoso, assim, no mínimo um pouco gostoso. Tem matéria igual títulos de crédito, não dá, mas tem que ter um prazer em estudar. Eu tenho que criar esse... Então, meu estudo, as revisões eram assim, por meio desses caderninhos e exercícios. E o meu estudo, ele era pautado na lei seca, na jurisprudência do dizer o direito. Eu lia o julgado comentado, lia todos os julgados, eu baixava eles numa pasta.
colocava outra do ladinho escrito lidos e ia lendo e jogando lá dentro. Eu sempre fiz questão de ler os comentários, por mais que eles sejam um pouco maiores, porque numa segunda fase eles não querem saber se o STJ ou o STF disse sim ou não, eles querem saber o fundamento, o princípio que embasou aquilo, e então isso ele dá base tanto para a fase objetiva quanto para a subjetiva, então é algo que vale a pena. E julgados muito emblemáticos, eu lia o julgado quase todo, ou boa parte dele. Sim. Mas resumidos eu não chegava a ler, a não ser que eu estivesse muito atrasada e uma prova você acaba baixando tudo resumido só para aquela... Isso é importante, acho que o pessoal entender assim, que tem também de aplicar o princípio da eficiência. É óbvio que tem uma carga jurisprudencial bem embasada, doutrinas das matérias, tudo isso é muito bom. Mas você também tem que entender que isso é os concursos não são uma corrida de 100 metros, né? São mais para uma maratona. Então você vai criando todo esse seu conhecimento ao longo do tempo, né? E é óbvio que os primeiros concursos, ou os concursos que você precisa de mais conhecimento que você já não adquiriu aquela bagagem, você tem que ir para a parte mais eficiente. Você vai ler resumo, você vai pegar as coisas e vai dar um jeito de tentar fazer o 75. Assunto, o concurso cai em todas as matérias, né? Com 10 matérias, 12, cada um variando. Não adianta você ser expert em direito penal e não saber direito civil. Nada, né? E uma coisa que, para você atingir o corte numa prova objetiva, você tem que fazer pelo menos metade em todas as questões e várias delas quase gabaritar, porque o corte é de 75 para cima. Isso. Então tem que ter um nível mediano em todas e em algumas um nível superior para você atingir o corte. Aí você pega as matérias que você gosta mais para ter essa distância. Fazendo essas escolhas. E aí, em relação a essas, como eu não fiz um cursinho coaching e eu mesma montava o meu cronograma, as matérias que eram mais relevantes para a Defensoria Pública, as que eu tinha mais dificuldade, e aí aviso aos navegantes. Eu tinha e tenho dificuldade até hoje em direito penal, por incrível que pareça. Mas na carreira a gente vai superar isso. Com certeza, com certeza. Então era uma matéria, direito penal e... Ação mosquito aqui. Direito penal e processo penal também, porque eu sempre estagiei no civil, advoguei no civil, então processo civil e civil sempre foi mais fácil para mim, porque era minha rotina, advoguei na área civil. Então penal era um monstro. E minha mãe é professora de direito penal, acho que era para contrariar ela. Então, a mãe no Dia das Mães não pode ver esse vídeo, hein? Ela sabe. E quando ela acompanha as minhas provas, então, prova oral, quando eu erro alguma coisa que ela ensinou na faculdade, ela fica... eu sei que lá em Minas eu respondi uma besteira que ela falou, eu te ensinei isso! Falei, então, né, mãe, na hora do nervoso, eu não lembrei. A gente erra, viu, na prova. A gente passa vergonha no oral. É verdade. Mas aí as matérias... Mas aí as matérias difíceis você fazia como? Então, você tinha as isoladas, é isso? Videoaulas isoladas. Eu fiz o curso do... exemplo, assim, fiz curso de processo penal do Pedro Coelho. Fiz direitos humanos com o Felipe. Então, eu ia escolhendo, via os cursinhos que tinham uma matéria isolada e fazia em videoaula. O resto era PDF, letra de lei, jurisprudência, exercício, e assim ia. Sim. E é muito importante, quem estuda para a defensoria, princípios institucionais. Então, eu estudava, lia o Conjur, pela tribuna da defensoria, ficava atenta a tudo que é importante. Perfis no Instagram também é uma forma de estudo. Sim, é verdade. Siga os professores. Inclusive eu fiz um videozinho falando sobre isso, sobre tecnologia e concursos públicos, falando sobre como que a rede social também pode te ajudar. Vou deixar o card aqui também. E se vocês acham que isso que a gente está falando aqui faz sentido, se é relevante, comentem aqui pra gente até ver. Eu tenho certeza que a Luciana vai continuar de olho aqui no vídeo, vai poder responder vocês até. Sim, com certeza. E aí, dentro do Instagram, porque eu falo, pro dia ruim, nem todo dia é bom. O dia que tiver bom, você pega aquela matéria muito chata. Pega a empresarial pra estudar. Títulos de crédito. Criminologia. Não, criminologia é muito gostoso. É uma das matérias que eu mais adoro, mas é uma matéria difícil, não é algo simples.
Mas aí o dia ruim, você vai ver o Instagram dos professores, que é uma forma de estudo, vai fazer exercício, vai criar metas para que naquele dia que você não está com vontade, você não deixe de estudar. E ajudou muito também. Sim. Principalmente porque o que as mamães enfrentam muito é a ausência de sono, né? A gente dorme pouco, mas dorme pouco. Depois que as crianças nascem, a gente só volta a dormir quando eles entram na faculdade e vão embora. Sim. Isso até faz sentido com aquilo que você tinha falado, do ritmo diferente, né? A mãe tem uma privação de sono aí que tem a ver já com a sua rotina de mãe. Não dá para querer encaixar aquela rotina do coach que acha que está falando com uma pessoa solteira, que não tem nenhum compromisso além do estudo, né? E que muitas vezes ainda não tem nenhuma preocupação de trabalhar ou preocupação financeira. Então, eu acho que o mundo não é perfeito, né? Não adianta a gente ficar esperando aquele momento perfeito para tomar a decisão de que no ano que vem, ou daqui a 2 anos, você vai estar tomando posse ou vai estar com o seu nome no diário oficial, né? Eu acho que isso é uma realidade. É o momento mais feliz, eu acho que o nosso nome no diário oficial. Né? A gente claro solta foguete. Vai ser muito mais feliz, mas é um momento que eu espero que todos passem, que é uma alegria, assim. A gente grita, corre pela casa, é algo espetacular. E olha só, essa parte é importante, não se comparar. Quem for mamãe e estiver estudando, esquece o coleguinha ao lado, porque a tua rotina é diferente. Aqui falou, é privação de sono, são intercorrências, seu filho vai ficar doente, você vai ter que interromper. Algo que eu nunca negociei foi isso. Quando eles estavam doentes, então eu era totalmente deles. O final de semana é comprometido. Então, entender que talvez para você demore um pouco mais do que os outros. Sim. E entender isso que como algo bom. Não tem problema se demorar. Vai chegar a sua hora. Então, não se compare. Se você comparar, você vai se sentir atrasada, ansiosa e não vai andar para frente. Eu já me comparei, já fiz curso no estilo coaching, fiquei atrasada, acumulei, fiquei ansiosa e não deu certo. Mas já tem também, eu não gosto de colocar padrões em curso. Tem uma amiga minha que é mãe também, de 2, e fez um curso loucura coaching e deu conta. Também deu certo, né? Colocar como o coaching como dá certo também para algumas pessoas. Para mim não deu, não vou jogar pedra, né? E pra Mas gente finalizar aqui, as dicas que você daria para as mamães nesse Dia das Mães aí, para elas pegarem firme nos concursos, além dessa de não se comparar, né, essa questão de se ajustar, o que mais você acha que é importante passar de mensagem para as mamães concurseiras? Então, a dica para as mamães concurseiras, a primeira é que mães passam em concurso e que vale a pena estudar, vale a pena investir em si mesma, entender que você é mulher ainda e que seus sonhos valem a pena. Então, valorize, lute, e isso também é uma forma de ser mãe, de ser um exemplo para os seus filhos e tenham neles a força necessária para continuar a luta. E preparar um tempo, respeitar esse tempo, respeitar a caminhada, incluir os filhos, entender que eles fazem parte do seu mundo e o concurso também faz. Você é um todo, né? E vale a pena. Então, minha dica é essa, não desistam. Se tiver que reduzir o ritmo, reduz o ritmo, só não pare. Que a hora chega, a gente passa e a gente consegue, e quando dá certo, uma alegria que não tem tamanho. Essa é a minha dica, assim, organização, criatividade, força de vontade, que a hora chega. Que vai dar certo, né? Bom, Luciano, brigadão por ter vindo aqui hoje falar comigo e falar para todo mundo que está assistindo aí no canal Defensolândia. Queria te desejar um feliz Dia das Mães e até publicamente aqui também mandar um feliz Dia das Mães para minha mãe, que por conta dessa pandemia eu não estou podendo dar um abraço nela. E eu espero que todo mundo aí tenha gostado do nosso vídeo. Se inscrevam no canal, obviamente, ativem as notificações e até mais, um beijão. Obrigada. Desejo feliz Dia das Mães para todo mundo também. Para minhas amigas concurseiras que são mamães, são bastante, viu? Valeu, não então. estamos sozinhas. Tchau, tchau.